Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos companheiros também de diversos lugares do Brasil, que nesse momento partilham conosco da transmissão da TV Alvorada Espírita. Irmãos da França, de Portugal, dos Estados Unidos, do México, da Alemanha, do Japão, da Bélgica, do Chile, Canadá, Holanda, Venezuela e Paraguai, além dos mais de 30 nesse momento que estão no Brasil participando do nosso encontro. Vocês sabiam que os cientistas descobriram, estudando obviamente, que ao redor do Sol existe uma área no espaço conhecida como zona habitável. Por que este nome? Porque a vida, como nós a conhecemos na Terra, precisa de certas condições para existir. Estas condições dependem da pressão atmosférica, da temperatura, do clima. E então, observou-se que quando um planeta está muito perto do Sol, ele pode ser até muito bonitinho, bem feitinho. Só que a temperatura ali é tão alta que a vida, como a gente conhece, não consegue se desenvolver. É como se você plantasse um vaso com uma plantinha linda, abrisse o forno, ligasse o gás e metesse o pobre do vasinho lá dentro, para ele desenvolver-se na estufa do seu forno ligado. A mesma coisa. Então esta zona muito próxima, ou mais próxima do centro, de onde o calor emana, não serve para ter vida como nós a conhecemos. Agora, você foi lá no Ceasa, achou um vasinho maravilhoso, comprou um bichinho, uma tulipa, veio com a florzinha maravilhosa, acesinha assim em pé. Aí um amigo seu falou assim: essa planta é de inverno, porque lá na Holanda ela se dá muito bem no frio. Ai, que bom! Então eu vou trazer para casa e ponho ela no congelador. Você chega em casa com a plantinha do Ceasa, linda. De vez em quando você abre só para ver a beleza da planta. Põe no congelador, tranca a bichinha lá e vai esperar que ela fique feliz. E aí descobre que alguma tragédia aconteceu e a planta morreu. Porque ela estava numa zona onde havia muito frio. Ela gosta de frio, mas nem tanto assim. Assim também, os cientistas descobriram que depois de uma certa região no espaço, a temperatura é tão fria, ou seja, o calor que vem do Sol, ele chega tão esmaecido, que dali para frente, a vida humana, que também precisa de calor, não conseguiria existir. Esta área, que é uma órbita ao redor do Sol, que está numa distância adequada para ter vida, onde nós estamos, portanto, eles denominaram de... do que mesmo? Zona. Todo mundo lembrou da zona, agora do resto o povo não lembra. Zona habitável. Olha só que interessante. O planeta Vênus, ele está quase na zona habitável. O planeta Marte está quase na zona habitável. Eles estão na periferia, tanto Vênus quanto Marte, desta zona. Mas, por causa da excessiva proximidade em Vênus, não se há notícia
E as sondas estão chegando lá já há alguns anos e não constatam nada parecido com o que é a Terra. A mesma coisa em Marte. Descobriram gelo em Marte, nas camadas, nos polos marcianos. Mas não encontraram água líquida. E este gelo parece ser ou metano ou alguma outra substância. Talvez estão desconfiando que ele tenha água líquida no seu interior, por causa do calor que vem do centro de Marte. Mas não há notícia de que haja vida parecida com a da Terra. Bem, uma vez que eles descobriram isto, como um conceito, os homens começaram a adotar certas técnicas para tentar observar se isto se repetia em outros orbes, em outros sistemas. Vamos nos lembrar, primeiro, que nós viemos de uma época em que o homem era o centro de tudo. Depois, a Terra era o centro de tudo. Depois, com muito custo, descobriram que era o Sol, que era o centro de tudo. E que só havia a Terra e mais uns 3, 4, 5 que andavam em volta, aqueles que davam para ver. Depois, quando Galileu criou lá o seu telescópio, sua primeira luneta, aí começou a descobrir outros corpos, mais longe, e a descrevê-los, documentar isto. E assim, até pouco tempo, nós tínhamos 9 planetas ao redor do Sol. Depois houve uma convenção das bruxas lá e extraíram o pobre do Plutão, puseram ele de lado. Aí arrumaram um psicanalista para fazer um tratamento do Plutão, que ficou frustrado por ter sido rebaixado. Mas o certo é que nós estávamos dentro deste contexto e o homem acreditava, bom, agora então o Sol é o grande centro, até que alguém disse, não, nós estamos em uma galáxia. A Via Láctea é a expressão daquilo, da nossa casa cósmica. Pô, tudo bem, mas então só existe a Via Láctea. Só a nossa galáxia que existe. Vejam, gente, olha, é uma repetição de sandices históricas tão grande, que qualquer pessoa minimamente racional já teria mudado um pouquinho a maneira de pensar. Até que Hubble, o astrônomo, não o telescópio, que hoje a gente fala de Hubble, o telescópio Hubble. Não. É como Gillette, não é? Você já pensa em fazer a barba, já pensa na Gillette. Não, aquilo lá não é Gillette, aquilo lá é lâmina de barbear. Gillette é o nome de quem inventou aquele trem lá e que depois dá uma Gillette, acabou virando ele o nome do produto. Mas ninguém hoje vai a uma loja tirar uma cópia. Você vai tirar um Xerox. E o Xerox passou a ser sinônimo daquilo que você vai fazer sem que fosse. Porque não existe só essa máquina ou essa empresa que faz cópia. Bem, mas se você falar para alguém, olha, tira uma cópia disso para mim, e for um manuscrito, o cara vai sentar, pegar um papel e começar a copiar. Agora você fala, tira o Xerox desse negócio aqui, já sei onde é que eu vou. Pega a coisa e vai lá no Xerox. Então Hubble era um astrônomo. E o que fez ele de interessante? Começou a estudar as galáxias. Aliás, a galáxia, porque só havia nossa, não é? Todo mundo só podia pensar que havia Via Láctea. Só que houve um problema. No meio do caminho, Hubble descobriu que havia outras galáxias mais distantes do que a nossa. Quando os aparelhos ópticos começaram a ganhar em precisão e em potência, ele pôde divisar que esta Via Láctea
era apenas uma, entre algumas milhares de outras. A essa altura, os astrônomos já tinham uma ideia de que a nossa Via Láctea tinha de 100 a 200 bilhões de sóis. A nossa. Por isso que eles achavam muito grande. Não precisa ter outra. Não. Essa já tem bastante confusão. 200 bilhões de sóis. Imagina. Bem, quis o destino e a curiosidade de Hubble que ele descobrisse outras. E aí, isso aconteceu mais ou menos na década de 30 do século passado. Vocês lembram o século passado? Lembram? Vocês são do outro século, hein? Gente velha. Todos nós somos dele. E já estamos indo para a segunda década do novo século. Daqui a pouco é Natal, hein? Já pensaram no presente? Na década de 30, Hubble descobriu que havia centenas, milhares de outras galáxias e criou um estudo da forma das galáxias. Ele, graças às suas observações, é que definiu as galáxias lenticulares, as galáxias globulares e as galáxias sem forma. Sem uma forma definida. Aí, vai aquela coisa, vai melhorando as lentes, vai melhorando os espelhos, vai fazendo as coisas se transformarem e então colocam, há quase 20 anos atrás, um telescópio que se chama Hubble. E este é o primeiro telescópio fora da Terra, porque a nossa camada atmosférica cria uma distorção que torna mais difícil você ver profundamente. Então, colocando um laboratório fora da atmosfera, as lentes dele poderiam captar com muito mais profundidade e com muito mais exatidão. E assim começaram a esquadrinhar o cosmos, ou parte dele, o que era possível. É como você pegar, sabe, agulha de costura? Imagina aquele furinho na agulha de costura onde passa a linha. Então começaram a analisar o deserto do Saara com aquela agulha de costura. Porque é mais ou menos isto ou muito menos o que representa o olhar do Hubble no cosmos. Mas só com isto, os homens descobriram uma coisa interessante. Eles estavam estimando que devia haver mais ou menos umas, quem sabe, 14 a 15 bilhões de galáxias. Quando o Hubble começou a fazer o seu serviço, eles descobriram que o negócio não era assim, esse número estava errado. Era pelo menos 300 bilhões de galáxias. Além da Via Láctea. Cada uma com uma quantidade menor de 200 bilhões de sóis ou maior. Isto então produziu uma revolução. E parece que essa revolução estimulou os homens a irem mais profundamente nos estudos. E então, quando isto se tornou uma realidade, e agora existem várias sondas, vários telescópios orbitando o nosso planeta, o Sol, para ver o que acontece, os homens recentemente lançaram um laboratório espacial que se chama Kepler. Johann Kepler foi um astrônomo que, com a sua percussiência, desvendou os movimentos e as leis que regem o relacionamento entre as estrelas, os sóis, os planetas, os objetos que circundam em órbitas. Criou 3 ou 4 leis que demonstram como é este movimento, chamadas leis de Kepler. Então, batizaram um laboratório ultra sofisticado e lançaram este laboratório nos céus, no espaço.
Qual era a finalidade dele? Uma das que se podia declarar, porque todos esses laboratórios têm finalidades que não podem ser declaradas. Tem finalidades específicas para pesquisar coisas indeclaráveis. Só os governos é que têm controle dessas informações. Ou tinha, porque agora, graças à santa comunicação, é difícil que não consiga escapar o rabo do elefante. Sabe, o cara é tão discreto que ele manda a cartinha, põe o elefante dentro, sela, porque ele é discreto, ele não quer parecer que é ele que mandou, mas aí ele deixa o rabinho do elefante para a pessoa perceber que é um elefante que está lá dentro. Então, ainda assim, o rabinho do elefante às vezes está aparecendo pelos meios de comunicação. Lançaram o telescópio Kepler faz alguns meses. E uma das funções do telescópio Kepler é procurar planetas ao redor de estrelas. Por quê? Na tradição ignorante da humanidade, com tudo aquilo que só a gente é que existia, depois só a Terra que era o centro do universo, depois é que só o nosso sistema solar que havia, que era só a nossa galáxia, cada vez ele dá com a cara na parede. Depois que descobriram-se tantos trilhões e trilhões e trilhões de galáxias, o homem ainda tinha na cabeça dele de que só o nosso Sol é que tem planetinha andando em volta. Só aqui que a coisa é assim. O resto do universo é tudo diferente. Mas aqui quis Deus que tivéssemos o Sol no centro, sozinho, e os 8 planetas, 9 planetas, uns satélitezinhos, e tá tudo perfeito. Mas quando, depois de tanta cabeçada, os homens criaram coragem para começar a pesquisar, eles passaram a cometer o ultraje. Essa gente, se tivesse vivido 500 anos atrás, estava na fogueira hoje. Queimadinho, churrasco de gente viva. Como você vai ousar desafiar a sabedoria de Deus? Só existe este planeta. Então começaram a pesquisar se ao redor de alguma outra estrela podia, quem sabe, por um equívoco da criação, existir algum planeta. E por que é difícil? Porque com os nossos aparelhos, nós temos uma dificuldade que é a de isolar a luz da estrela. A luz da estrela é muito potente. E os planetas que estão em volta da estrela, eles não têm luz própria. Eles não têm energia que irradie deles. Portanto, são planetas apagados por si sós. Mas você fala assim, outro dia eu peguei um telescópio e um amigo meu falou, olha aqui o Saturno, porque Saturno dá para você ter certeza que é ele. Por quê? Por quê? Porque dos nossos planetas exoplanetas, os planetas de fora do nosso sistema solar, Saturno é o único cujo sistema de anéis é plenamente visível. Então, é uma marca registrada. Júpiter tem anéis. Urano tem anéis. Netuno tem anéis. Mas os únicos visíveis são os de Saturno. Então você fala, outro dia eu estava vendo Saturno. Você está dizendo que Saturno não tem luz própria? Como é que eu estava vendo ele? Então está raciocinando, né? Tem o rim direito, o rim esquerdo e está trabalhando com os rins no raciocínio. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Você está vendo o carinha, não é porque ele tem luz própria, mas porque a luz do sol anda, bate nele, alumia o coitado, e aí volta e você consegue ver a luz refletida do planeta. Então esta luz não é dele, é o que acontece com a nossa lua. Não é? A nossa lua. A lua tem luz própria? Não tem. Você vê a lua iluminada porque ela está refletindo a luz do sol. É o mesmo sistema.
Só que para você, estando aqui, olhar para uma estrela, a estrela mais próxima está a 4,2 anos-luz de distância da Terra. Ela é pequenininha. A Próxima Centauri, ela é minúscula. Se você olhar daqui, você vê uma pulguinha irradiante. Mas é a estrela mais perto. Agora, se você colocar os seus potentes telescópios na direção dela, a luz que ela produz é tão intensa que você não consegue ver os planetinhas. Os planetas, se você pegasse uma bola de basquete, como o Sol, a Terra, perto dessa bola de basquete, seria como a cabeça do alfinete. Então você tem uma cabeça de alfinete na escuridão, girando ao redor de uma bola de basquete, que é uma luz só. Se já você, olhando assim, é difícil de ver a cabeça de alfinete, imagina ofuscada pela luz solar. Portanto, para fazer uma pesquisa se há planetas além do sistema solar, cientistas desenvolveram uma técnica. E esta é interessante. Por quê? Eles perceberam que quando você tem um astro iluminado, ou a fonte da luz, e ao redor dele algum outro que gire, algum outro que não tem luz, portanto é opaco, mesmo que você não o enxergue, quando ele passar na frente entre você que está observando e a fonte luminosa, vai haver uma diminuição na intensidade luminosa da fonte. Porque ele está, em alguma medida, bloqueando. Você não deixa de ver a fonte. É como se você, de repente, pusesse a mão na frente do raio luminoso, que vem direto no seu olho. Mas, de verdade, você sabe que está iluminando. Então, esses aparelhos são tão delicados que, focando estas estrelas distantes, eles medem a oscilação da luz que a estrela emite, indicando que há alguma coisa circundando aquela estrela. E pela frequência em que isto acontece, dá para se perceber mais ou menos o período de oscilação. Bom, prepararam então o telescópio Kepler. Lançaram e ele começou o seu serviço. E começou muito bem. Na primeira semana já tinha descoberto uns 10 planetas fora do sistema solar. E olha, ele só está olhando por uma descrição ética, porque também nós não podemos olhar a casa do vizinho, ele só está olhando a própria Via Láctea, não está se metendo o bedelho por cima do muro. Começou a descobrir planetas ao redor de estrelas, na Via Láctea. E começou, e os caras começaram a ficar preocupados. Bom, há umas semanas atrás, resolveram fazer um levantamento e lançaram uma informação muito importante, não porque ela seja precisa, ela não é. Ela está errada. Mas vocês vão ver que o erro que ela pode ter, só pelo fato de ela ter sido manifestada, já é quase um acerto. Porque com base nas descobertas do telescópio Kepler, com base nas estatísticas matemáticas da progressão das possibilidades, estes astrônomos informaram que, por enquanto, na Via Láctea, o telescópio Kepler os autoriza a dizer que existem aproximadamente 50 bilhões de planetas em 200 bilhões de estrelas. Para vocês imaginarem o quanto está faltando esse cara fuçar por aí. Mas eles descobriram, na estatística que os autoriza com certeza científica de divulgar, descobriram que existe
Existem 50 bilhões de planetas. Planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e o Plutão. Não conta pra ninguém, mas a gente vai por ele também, tadinho. Existem 50 bilhões de carinhas como estes 9 ao redor das estrelas que estão por aí, acesas e emitindo calor. Aí vem a pergunta. Bom, nós sabemos que o Sol tem a chamada zona habitável. Cada estrela também haverá de ter a sua. Então, destes 50 bilhões de planetas que estão orbitando estrelas, qual é a estimativa que a ciência atual considera plausível de se colocar na zona habitável dessas estrelas? E a resposta foi simplesmente que dos 50 bilhões de planetas que existem pelas contas iniciais, 500 milhões de planetas estariam em zonas habitáveis, nas suas estrelas. Só isso. Aqui em volta do Sol só tem a gente. Porque Marte caiu para fora e Vênus caiu para dentro, né? Caiu para o Sol e o outro está muito afastado. Só temos nós. Portanto, há 499.499.499 outros planetas em zonas habitáveis como a Terra. E então, é tanto número que você nem está pensando de verdade o que significa isso, né? Aí a gente volta ao velho conceito. Não, a Terra é o único planeta habitado. Só existe vida aqui. Voltamos à Idade Média. Voltamos aos conceitos primitivos lá do tempo da fogueira. Só existe vida na Terra. Porque Deus criou a gente. E a gente é o filho dileto de Deus. Já estamos descobrindo, como os astrônomos australianos fizeram, que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Em todas as partes da Terra. Praias, desertos, em todas. Se juntarmos tudo, vamos ter 7 sextilhões de grãos de areia na Terra. E existem estrelas no céu por uma contagem superficial que eles fizeram, porque começou a aparecer muita verruga na ponta do dedo. 1, 2, 3... Não, essa aí não é verruga que já nasceu. Eles chegaram à conclusão de que tem 70 sextilhões de estrelas no nosso céu. Sem falar nas outras galáxias. Mas ainda tem gente que acha que a Terra é o único lugar habitado. Então, para fazer essas pessoas não dormirem, esta semana, um astrobiologista da NASA publicou um estudo que fez, depois de pesquisar 10 anos, a respeito da descoberta de fósseis de vida embrionária, vida microscópica, no interior de 3 meteoros, ou de 3 meteoritos. A diferença é que o meteoro queima na atmosfera e não chega na Terra. Agora, o meteorito, o final ito, significa rocha. Então, ele queima na atmosfera, mas consegue chegar na Terra. Se torna uma rocha. E então alguém cata aquele negócio, procura um cara que quer comprar, vende aí por uns 10 conto. E aí o cara leva para o laboratório e descobre que naquela amostra de 10 conto,
tem lá um fóssil de um ser vivo que existia em algum outro lugar da Terra e que caiu aqui. Pô, se eu soubesse disso, cobrava 20 conto dessa pedra. Estão inflacionando o mercado dos meteoritos por causa disso. Vocês devem se lembrar que há uns 10 ou 12 anos atrás, o presidente Bill Clinton avisou que em um rochedo, em um meteorito que veio de Marte, eles descobriram também fósseis que indicavam a existência de vida. Ah, mas deram tanta pedrada, tanta meteoritada no pobre do presidente, que ele até calou a boca, enfiou a viola no saco, nem se reelegeu de novo. Nem conseguiu a mulher dele também se reeleger. Agora vem um outro, esse astrobiologista, veja só, hein? Ele não foi formado aqui na Unip. Não que a gente não respeite, mas você passa na calçada, dá um espirro, eles já te dão um diploma. Ele é um astrobiologista da Santa NASA. É a outra santidade que nós todos admiramos, porque antigamente era São Lucas, São Mateus, São João. Mas depois isso caiu no descrédito e a gente agora só aceita São Fantástico ou Santa NASA. Porque se passou no Fantástico, no outro dia você já é doutor no assunto, porque já assistiu o Fantástico. E o que a NASA fala, então, só foi a NASA que falou, o cara trabalha na NASA. E disse exatamente isso. Pesquisando por tantos anos, descobrimos algo que parecia ser improvável, que é exatamente a existência de vida em meteoritos. E aí voltamos a teorias que estão na hora do dia. Mas que não são tão novas assim, porque quando falamos disso ontem aqui, um ouvinte nosso, muito atento, muito prestativo, nos informou que em 1903, eu não me lembro agora se ele era químico, se ele era físico, ele ganhou o prêmio Nobel, Arrhenius, o nome dele. Ele já dizia que cometas e outros corpos celestes, entre as suas funções, tinham a tarefa de espalhar a vida pelo cosmos por onde passavam. Agora há um também famoso, que eu não vou saber o nome inteiro dele, porque ele nasceu em Sri Lanka. O nome do meio é Chandra, que não é o telescópio, porque também existe um telescópio chamado Chandra. Mas é um hindu, cientista, que trabalha em universidades da Inglaterra, que também propugna a teoria da panspermia. Pan, no sentido amplo, spermia, no sentido de esperma, de semente, de sêmen. A semente espalhada por toda parte. E passando um planeta pela área onde algum outro corpo tenha deixado, nas suas emanações, partículas nas quais existam micro-organismos adormecidos, quando estas partículas penetram na atmosfera e não sendo destruídas pelo atrito, pelo calor, chegam à superfície, quando há condições, ela eclode e a vida começa. Eu tenho certeza que vocês já ficaram intrigados. Quem foi o bandido que lá no seu quintal fez nascer uma samambaia no meio do tijolo? Você até pôs uma câmera escondida, porque você já foi lá e arrancou, mas é só chover e ficar chovendo, ficar meio escurinho. 1 semana, 10 dias, lá está de novo outra aparecendo. E a câmera escondida não pegou ninguém. Não pegou mesmo. Porque não precisa de alguém ir lá e colocar a semente da samambaia. Pela teoria da multiplicação dos esporos,
pela flutuação na atmosfera, o vento espalha. Você é vítima da panspermia todo dia. Você limpa a sua casa, no outro dia, o que você vê em cima da mesa? O prato que o marido não tirou, sujo, o copo, o garfo, tudo lá. Mas além disto, um monte de poeira. Meu Deus, tirei tudo ontem. De onde veio essas coisas? Do ar, você fechou tudo, você fez de tudo para evitar isso. Só que no outro dia, você limpa e ela aparece. Você limpa e ela aparece, você limpa. Afinal, a gente tem que ter alguma emoção na vida, né? Essa é a teoria que está agora focada no entendimento. Porque não é possível você descobrir só 500 milhões de planetas em zonas habitadas e continuar achando que só você é um privilegiado. Porque olha, gente, vendo o que nós estamos vendo por aí, e considerando que nós somos o top de linha da criação na Terra, não é? Nós somos o único ser racional que existe em todas as estruturas biológicas que a Terra desenvolveu. Se aqui for o único lugar em que a vida existe desta maneira, demite o cara que inventou. Não é? Temos que demitir esse cara, porque é incompetente. Se só a Terra existe como um planeta habitado, e os que estão habitando a Terra estão a destruir a Terra, mostrando quão pouco valem, quão poucas noções têm a respeito da vida cósmica, quem criou, e se só criou aqui, não sabe o que está fazendo. Carl Sagan, o famoso astrônomo, famoso cientista, famoso físico, ele cunhou uma frase que representa bem essa perplexidade. Se só existir vida na Terra, o universo é um grande desperdício. E se você encontra motivos, razões claras para entender que a vida é abundante no intestino da formiga, porque a formiga come coisas que ela não consegue digerir, e, portanto, a vida colocou no intestino da formiga bactérias que digerem aquilo que a formiga come, para que a formiga se alimente. Será uma incongruência não pensar nas inúmeras possibilidades que em 500 milhões de planetas existam da vida também florescer. Agora, se nós considerarmos que fora desta zona habitável pode existir vida de outra maneira, de outra natureza, uma vida que não precisa de um corpo de carne como o nosso, que não precise de água como o nosso, que pode se estabelecer, se estruturar como as bactérias se estruturam nas zonas austral e boreal, porque vivem debaixo da camada de gelo, como existe vida no deserto, a 50, 60 graus de temperatura, como existe vida nas fossas abissais dos oceanos, onde a pressão esmagaria qualquer pessoa, qualquer coisa que a gente construa, onde não há luz, onde não chega a fonte luminosa e onde as fumarolas dos pontos mais baixos do universo mantêm a água a aproximadamente 400 graus centígrados e ela não ferve. Aí o cara está raciocinando. Pô, 400 graus centígrados, que mentira, esse cara está mentindo. Lá em casa a água ferve a 98 graus centígrados. Como é que ela, lá embaixo ela está 400 e não ferveu? A pressão de 11 quilômetros de água é tão grande, 11 quilômetros de água pesando sobre aquele ponto, que a água não ferve na temperatura ambiente. E mesmo na temperatura ambiente, a água ferve numa temperatura em cima da montanha e ferve em outra temperatura no nível do mar, por causa da coluna de ar, de atmosfera que pesa sobre as moléculas. Então, vai afiando o rim aí para você depois não entrar nessas barcas furadas.
Então, onde tem água a 400 graus centígrados, o que os caras descobriram? Tem um monte de peixe nadando. Todos eles felizes, camarões de todos os tipos, de todas as cores. Construíram potentes estruturas que suportassem essa pressão e mergulharam com elas nessas regiões. E descobriram que lá os seres vivos produzem a própria luz. Onde você jamais imaginaria que ia haver vida, é onde eles estão surpresos de descobrir, aqui na Terra, a riqueza de vida que existe lá. Então, não é também difícil de imaginar que fora da zona habitável existam seres, existam coisas que vivam em calor mais intenso ou em frio mais poderoso do que aquele que a gente julga que o corpo físico aguenta. Talvez o corpo não seja físico como o nosso, em outros lugares, seja de uma outra estrutura. Aí aparece um OVNI, aí aparece uma nave, aí aparece um objeto voador não identificado, aí aparecem objetos debaixo do mar. Sabiam que existem bases destas naves dentro dos oceanos? Que os estudiosos chamam de OSNIs, objetos submersos, não identificados. E agora os militares estão começando a falar, porque cansaram de parecer tontos, que tudo é balão meteorológico, tudo é balão meteorológico, tudo é balão meteorológico. Oh, raios de balão meteorológico! E a gente nunca acerta a previsão do tempo. Tanto balão meteorológico, o cara sempre erra. Vai chover amanhã, baita do solão. Pode ir brincar o carnaval tranquilo, que não vai cair uma gota d'água. Tá lá todo mundo despencando, tudo molhado. Com tanto balão meteorológico assim, dava para levantar a Terra e levá-la lá perto do Sol flutuando. Então, chega uma hora em que a inteligência mediana, que é a nossa, não consegue mais entender nem aguentar esse tipo de explicação. E que os governos agora começam a dizer que existem, começam a abrir seus arquivos. Agora, aqueles que passaram décadas dizendo que era balão meteorológico, agora vão ter que passar um óleo de peroba bem passado, porque vão ter que dizer, olha gente, tudo que a gente... Lembra que a gente falou o projeto Livro Azul, que não existia nada, que era tudo balão meteorológico? Que nada, não leva em conta não, era coisa figurada. O certo é que as coisas existem. E então? Né? As coisas existem. Vocês não precisam acreditar em nada disso que eu estou contando, apesar disso daí ser uma ciência que está dizendo. O telescópio Kepler existe, o telescópio Hubble existe, todas essas informações vocês encontrarão em qualquer fonte séria. Mas cada um pode acreditar se há ou não ser de outro planeta. Agora, o que isso tem a ver com o Evangelho? Fala o capítulo 18 que nós começamos hoje. É preciso que nós nos lembremos que o capítulo 17 falava da perfeição. Busca a perfeição. Sede perfeitos. E por mais que a gente tenha ouvido, a gente ainda muitas vezes não entende. Ainda sabemos que é importante perdoar e não perdoamos. Vamos na igreja, falamos com Jesus. Gostamos da história que aprendemos. Damos razão a Ele. Mas aquilo que Ele pede que façamos, nunca fazemos. E achamos que vamos para o céu. Só se for como balão meteorológico. Só assim. Então o capítulo 17 foi um capítulo muito rico, porque a todo instante nos empurrava, como Jesus nos empurrou e nos empurra, para melhorar o que somos. Para não ficarmos acreditando nessa tolice, que é você ganhar dinheiro, você ser um profissional
malemar, enganar o outro, e ficar rico, e trocar de carro, e com isso você se dá por satisfeito. Pô, sou um vencedor. E então a sua vida passou desta maneira, sem entender aquilo que Jesus disse. Todo aquele que ganhar a sua vida, todo aquele que quiser ganhar a sua vida, esse a terá perdido. Vai encher talvez o seu cofre de dinheiro, mas vai passar por uma vida sem fazer nada do que sobrevive com ele. Nada do que é importante para ele, como espírito imortal. Porque certamente todo o dinheiro que ele juntou e todas as coisas que teve, ele será despejado delas, sem apelação. Não tem esse negócio ridículo que as nossas justiças hoje consideram como respeito ao direito dos outros. Então você apela para o outro juiz, e apela para os 3 juízes, depois apela para outro estado, apela para não sei o quê, e quando chega no fim ainda apela para Jesus Cristo, e aí, meu Deus, você já morreu quando sai a sentença. Não. Vocês, todos nós, vamos ser despejados de todas as coisas. Sabe aqueles pratos que você herdou da sua avó, que você não come, a não ser quando vê o governador na sua casa, que você não deixa ninguém ir olhar para ele? Você pode esquecer deles. Sabe aquela roupona chique que você comprou e ainda nem usou? Está quase saindo de moda, porque você não vai com ela em qualquer lugar, e você não empresta, você não deixa ninguém nem ver para não ficar assim com uruca. Uruca da inveja dos outros. Você vai ser despejado dela. Está guardando tanto as coisas, e de repente não vai poder usá-las. E não é em 2012, não. Cada um vai ter o seu 2012. Mais cedo, mais tarde. Pode ser ainda este ano. Pode ser no ano que vem, pode ser em 2030. Quanto tempo cada um vai durar? É só você procurar o carimbo da validade que você tem, e quando encontrar, você vai saber. Procura atrás da orelha, dentro da orelha, na boca. Onde está a validade? Você tem. Então, o Sede Perfeitos nos ensinou muitas coisas que a gente ainda não aprendeu, até porque não gosta de aprender estas coisas. A gente prefere ainda ter raiva. A gente prefere ainda embolsar o dinheiro dos outros. A gente prefere ainda ter sucesso e admiração, mesmo que isso nos custe a venda dos nossos princípios, dos nossos conceitos. A gente ainda acha que a vitória na terra é mais exuberante do que você se construir como uma alma que não morre. Então você fica construindo todo o seu palacete em cima do aterro sanitário. O lixão que as cidades têm, onde ratos, baratas, mau cheiro, urubus fazem o seu mundo. E é ali que você vai ser o imperador do lixo, achando que vai durar para sempre. E descobre que não é. Então, se o capítulo 17 já nos empurrou para fazer algumas coisas que às vezes a gente tem um pouco de juízo e lembra, outras vezes a gente não é conveniente e não faz, nós chegamos no capítulo 18, que é também um outro importante chamamento para as nossas consciências. Capítulo 18, só o título já explica o porquê estamos falando todas essas coisas. Porque o título dele é: muitos são os chamados, e poucos são os escolhidos. Mas não porque Deus é preconceituoso e escolhe só os que eles gostam. Só os que são da tua turminha. Só os que são da sua igreja. Porque o chamamento é feito para todo mundo. Mas como diz aqui logo o primeiro trecho, quando o rei vai casar o seu filho e envia o convite para os seus amigos, nenhum deles aparece. Porque os amigos estão preocupados. Um vai ao seu negócio, outro vai à sua casa de praia. Ninguém está preocupado com o casamento do filho do rei. E olha que honra ter sido chamado a fazer parte de uma festa real. Essa história, que nós não iremos contá-la hoje,
porque hoje é apenas a introdução do capítulo, nós estaremos tratando dela na próxima semana, fala exatamente o que nós estamos fazendo. Todos somos chamados a um caminho melhor, a um momento de elevação do espírito. Mas quem é que quer? Um vai ao seu negócio, e o seu negócio é o carnaval, o seu negócio é a fantasia, o seu negócio é o seu emprego, é o seu salário, é seus bens. Outro vai à casa de praia, e o seu negócio, a casa de praia, é a sua diversão. Isso tudo é mais importante do que a festa do rei. Por isso é que muitos não são escolhidos. Porque eles não escolhem. Eles escolhem coisas que os mantêm entorpecidos. Vejam quantos não sabiam, não viram. E ainda não vão ver, porque muita gente vai esquecer que sábado vai passar isso no programa Alimento para a Alma, que havia 2 sóis no céu da China, que também foram filmados no céu do Chile, que também foram filmados no céu dos Estados Unidos. 2 sóis. Que 4 câmeras de vídeo e de fotografia filmaram e fotografaram um objeto voador não identificado na noite de Jerusalém. A maioria ainda está preocupada com o seu negócio, com a sua casa de praia, com o seu passeio. Por isso que a gente não é escolhido. Porque a gente não quer saber de outras coisas. Este é o ensinamento que começa o capítulo dos muitos chamados. Agora, tenho certeza de uma coisa, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores. Você está na relação dos convidados. Não há ninguém aqui que foi esquecido dela. Agora, se você vai na festa ou não, é uma escolha sua. E, escolhendo ir na festa, se não for trajado corretamente, também não participa dela. Não vá para a festa como um bandido. Não vá na festa como um maldoso travestido de bonzinho. Não. Faça a sua vida honrar este convite que Deus nos faz. Convite para que sejamos bons. Convite para que espalhemos esperança. Que nos entreguemos não apenas às questões religiosas, é verdade, mas que em qualquer atividade que você realizar, profissional, afetiva, familiar, esportiva, você espalhe estes princípios por onde você andar. Seja um profissional correto, um homem honrado, uma mulher que faz o que precisa ser feito em favor do outro. Seja um marido ou uma esposa decentes. Que estejam também vivendo com sentimentos sinceros, uma relação autêntica. Seja um pai que sabe cumprir o dever de ensinar o filho não a ser rico, não a ser vitorioso, não a passar a perna nos outros, mas ser honesto, ser um bom rapaz, uma boa moça. E que essa bondade não está na aparência. Está onde as pessoas não veem, mas identificam pelas atitudes que tomem. Portanto, o convite não é para que nós nos tornemos padres e freiras. O convite é para que façamos em nossa vida, aceitando aquilo que é preciso fazer para vestir a veste nupcial. Estar na terra com as qualidades que permitirão que você, que as está vivendo, seja colocado entre aqueles que já estão preparados para participar do banquete. Não é Deus que nos vai escolher, somos nós que nos escolheremos, pelo tipo de vida que tivermos. E para isso não vai adiantar você dar dízimo, você participar de missa, você assistir palestra, não vai adiantar você tomar passe magnético. Isto só vai piorar o seu problema. Porque até hoje muitos de vocês não sabiam de nada disto. Mas daqui para frente, agora estão sabendo. O capítulo começa hoje.
e nele há muitas coisas, entre as quais, por exemplo, a porta estreita. Está aqui. Fazei esforços para entrar pela porta estreita. Porque depois que passar o dono da casa e a trancar, muitos quererão entrar e não poderão. Ainda há tempo. Não sabemos quanto. Mas qualquer pessoa que raciocine não vai querer correr o risco de ficar adiando muito. Porque vai chegar a hora que não dá mais tempo. Ah, quer fazer o bem? Faça logo. Não seja daqueles que, no dia 20 de dezembro de 2012, faz um cheque cruzado para a igreja, dando tudo que você tem na conta. Na sexta-feira, às 5 da tarde. Porque aí na segunda, se o mundo não acabou, você dá a contraordem no cheque e fala que foi um erro. Não vai dar nem para a igreja fazer nada com aquele dinheiro. Não pense que vai ser assim que você vai comprar o paraíso. Essa história já acabou faz tempo. É a gente que ainda não percebeu isso. Abram os olhos e vejam com eles. Abram os ouvidos e escutem com eles. Acordem para aquilo que está acontecendo. Para que depois, quando alguém falar, ai, mas você não sabia, você não fique com aquela cara de tacho de ter sido o marido traído, o último que sabe. E aí já não tem mais como corrigir os problemas. Por isso é que nós estamos sendo chamados. O Senhor disse, no fim dos tempos, haverá guerras e rumores de guerras, mas isso não será o fim. Depois, será necessário que o Evangelho seja pregado por toda a terra. E aí, então, o fim terá chegado. Nós estamos nessa fase. O Evangelho está sendo pregado por toda a terra. Pensem nisso. Muita paz. Obrigado, Senhor, por mais este dia, pela alegria de te encontrar, pelo prazer de aprender e de buscar nas fontes que tão abundantes nos esperam as noções renovadas que, uma vez vividas, encaminham nossos passos, modificam nossa estrada, melhoram nossa vida. Certamente que enquanto somos cegos, desejamos fazer as coisas segundo critérios que julguemos corretos. Mas depois que passamos a compreender as leis que nos dirigem, observamos que os nossos antigos caminhos, que as nossas antigas opções, eram as responsáveis por boa parte das nossas tragédias. Até hoje, Senhor, muitos se lastimam da vida afetiva que possuem ou que construíram. Mas se esquecem que lá atrás alguma coisa o encantou, por algum motivo, leviano ou não, resolveu viver aquela ilusão. Muitos se lastimam das dores que o corpo carrega, pedindo a Deus que as corrija. Mas quando abrirem os olhos para as leis do Espírito, não encontrarão as impressões digitais de Deus em sua história. Na história da sua doença, encontrarão apenas as suas escolhas. Nos excessos de todos os tipos, nos desgastes
que pareciam prazerosos. Por isso nós te agradecemos a oportunidade do entendimento, que vai nos permitir duas coisas. Primeiro, não dar mais trabalho a Deus, colocando a culpa nele. E segundo, corrigir o que fizemos de errado, melhorando nossos atos do presente, para não fazer as mesmas coisas do passado. E com o tempo, aprendendo que depois da boa semente, leva um período para que ela nasça, para que ela cresça, para que ela floresça e frutifique. Mas, certamente, será diferente a nova colheita. Por isso nós te agradecemos, por estes ensinamentos que iluminam a nossa consciência, para que nós modifiquemos as atitudes que escolhemos, renovando as sementes que plantaremos. E assim, saberemos que o mundo não é ruim, mas é a escolha que já fizemos. Obrigado, Senhor. Aceita a canção que te deixamos do fundo da nossa alma. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe.